mais sobre a vida de São Maximiliano Kolbe. E eu gostaria de dizer que Santa Faustina escreve no diário dela que no final de cada ano as freiras faziam um sorteio com o nome dos santos e de acordo com o papelzinho que elas tiravam o nome, aquele santo seria o santo de devoção daquele ano. E eu e o meu grupo do terço também, nós fazemos isso, né? E há uns 2 anos eu tive exatamente São Maximiliano Kolbe como santo protetor. Então, a intenção disso é a gente se aproximar desse santo, conhecer mais sobre a vida dele. E foi aí que eu fiquei conhecendo ele, na verdade. Ah, que Conta um pouquinho. bacana. É, Que legal. Eu também já fiz algumas vezes e conheci alguns santos que não conhecia justamente por esta atividade, digamos assim, atividade espiritual, né? Que uhum. é o santo que nos acompanha durante aquele ano. Então você vai buscar conhecê-lo e ler sobre ele. Mas como eu disse no início, Adriana, obrigada por nos convidar, né, para participar desse momento de oração. Santa Faustina também é uma querida nossa. Nós tivemos a oportunidade em 2020, infelizmente, a pandemia bloqueou os cinemas e nós tínhamos um projeto de lançar nos cinemas aqui no Brasil Amor e Misericórdia, né, que é um docudrama sobre Santa Faustina. Ele acabou indo direto para o stream na época, mas foi uma alegria enorme a gente poder trabalhar e contribuir naquele momento para que Santa Faustina fosse vista também na telona, né? Bom, a gente está hoje no 8º dia da novena em preparação à festa de São Maximiliano Kolbe, né? Que é dia. 14, segunda-feira. Ano Exatamente. passado foi bem no Dia dos Pais aqui no Ah, Brasil. é. E esse ano ele sempre está na Semana da Família. Aqui no Brasil, não sei se nos Estados Unidos também tem, mas aqui a igreja local celebra a partir de amanhã, inicia, né, a Semana da Família. É a semana toda. E ele sempre está, a festa litúrgica dele coincide com a Semana Nacional da Família. A gente fica feliz porque Começou a cortar de novo, Ângela, igual estava no início. deixa eu tirar o microfone, voltar ao Isso, normal. pode ser. Peraí, só um minutinho. Provavelmente é porque nós estamos em agosto, que é o mês das vocações. Então, deve ser por isso que a cada semana do mês de agosto é celebrado uma vocação. Isso, e eles escolhem a Semana da Família justamente. Melhorou agora o som? Tá Acho que era. ótimo. Enfim, então todo ano a gente vive a Semana da Família, a festa litúrgica de São Maximiliano Kolbe. Mas eu começo pela infância, talvez, né? Falando um pouco sobre ele, porque acho que todo mundo, quem conhece um pouquinho de São Maximiliano, lembra do fato heróico, que é doar a vida por uma pessoa no campo de concentração de Auschwitz. Ali, sinceramente, a gente entende que é o ápice da entrega dele mesmo ao chamado que ele recebeu quando criança. Eu acho que tem gente, essa história é muito conhecida, tem gente que conhece a história e nem sabe que foi ele. Exato. Sabe que teve um padre polonês que doou a vida por um pai de família, né? Que é outra coincidência, digamos assim, que a gente está rezando aqui também na intenção dos pais por conta de amanhã, mas não só o dia de amanhã aqui no Brasil, mas porque vivemos um momento importante, né, no mundo, na evangelização das crianças, da família, das responsabilidades do pai e da mãe. Então, acho que São Maximiliano é sim um santo, como disse São João Paulo II, na sua canonização, em 10 de outubro de 82, que ele era o santo daquele difícil século, e ele canonizou ele como mártir, porque
ele realmente doou a vida porque ele entendia que as crianças, os filhos e a esposa de Francisco Gajowski, que era aquele prisioneiro que iria para o bunker e Padre Kolbe ofereceu para ir no lugar dele, ele tinha filhos e esposa. E Padre Kolbe não, ele era um padre, ele era um sacerdote, então ele já tinha entregado a vida dele para Cristo, né? Então, também esse fato é bom que a gente busque mais biografias de São Maximiliano para conhecer essa dimensão de não só ser o louco da Imaculada, que acho que você já deve ter ouvido essa expressão, né? Porque tudo dele era Imaculada, por Sim, meio da voltando Imaculada. na infância dele, para a gente ter uma sequência, a mãe dele tem um fato que ele sempre gostava de brincar muito, mas se atrasava na hora de voltar, né? E Sim, aí a mãe dele falava para ele retornar um certo horário e ele sempre ficava mais. E um dia a mãe dele chegou para ele e falou assim: "O que vai ser de você quando crescer?" E aí essa pergunta ficou muito latente na mente dele e ele ficou pensando: o que será de mim quando eu crescer? E daí ele teve uma visão, uma resposta de Nossa Senhora. Eu falei que ia começar pela infância e já fui lá para o campo, né? Eu tenho Mas tudo bem, é esse porque você probleminha. falou em criança e eu me recordei desse fato que é interessante. Mas era justamente dali que eu tinha intenção de iniciar, porque a nossa novena, nós fizemos esse itinerário. A infância dele, essa experiência mística que ele teve com Nossa Senhora, quando a mãe interpela ele por ele ser um peraltinha, né? E ele vai aonde? Ele não vai ficar emburrado, brigar com a mãe, respondê-la. Não, ele vai para a capela, para a igreja que era próxima à casa deles, porque, como você trouxe, ele é um polonês, e a cidade que ele nasceu é uma cidade ainda muito pequena, se chama Ziduszka Wola, e a casa deles ficava muito próximo. E ele rezou e Nossa Senhora apareceu para ele, e ele escolheu, ela disse para ele, né? Ele reclamou com ela, né? Que ele ia ser dele, porque a mãe dele, que era a pessoa mais importante na vida dele, estava brava, triste com ele. O que seria dele, então? E aí ela apresenta para ele duas coroas, né? Uma branca e uma vermelha. E pede para ele escolher qual das duas. E ainda diz para ele o significado, né? A branca, a pureza de coração, e a vermelha, o martírio, Martírio. a entrega, né? E ele acaba escolhendo as duas. E você sabe que só muito mais tarde, né, no filme Duas Coroas, que está disponível na Lumine, aqui no Brasil, ali ele conta para a mãe dele logo quando ele era criança, né, quando ele tem essa experiência mística. Mas os escritos nos mostram que ele vai contar isso para a mãe dele bem mais tarde, já quando ele já estava, inclusive, no seminário, que ele conta que ele viveu aquela experiência com Nossa Senhora, Uhum. e dali ele começa a entender que a vida dele ia ser diferente. Outro fato muito importante da infância de São Maximiliano, ainda Raimundo Kolbe, né, É o que é o nome nome de dele. batismo, eles tinham 3 filhos, eles foram pais de 5 filhos, né, a senhora Maria e o seu Júlio, mas sobreviveu 3. E dos 3, eles eram família pobres, não tinha como, naquela época, final, ali no início dos 1900, eles não tinham recursos para mandar todos os filhos para a escola, para estudar. Então, o Raimundo era aquele que não estudava porque era o menor. No entanto, a mãe dele também fazia alguns medicamentos assim artesanais para ajudar nos partos, enfim, e ela pedia a ele para buscar alguns componentes na farmácia. E alguns componentes eram em latim. E não se sabe como é que ele aprendia tão facilmente, mesmo não indo na escola. E uma das vezes que ele foi buscar um certo medicamento, uma composição, ele falou a fórmula toda em latim. Claro, a gente entende que era uma família católica, religiosa, então as práticas religiosas em casa e na comunidade eram constantes. Então,
era também um meio que ele aprendia. E o farmacêutico ficou impressionado daquele menino tão novo saber e descobriu que ele não ia na escola. E foi esse senhor que ajudou ele a estudar durante todo aquele período. Ele alcançou o irmão dele, Francisco, na escola. Quando ele chegou no tempo de ir para a escola, ele sabia tanto quanto Francisco. Então já demonstrava que realmente era uma mente diferente, era uma criança bem diferente. E outro fato interessante eu não sei quando isso aconteceu, mas ele teve que ir para o Japão. Ah, sim. Isso ele já era sacerdote, já tinha fundado a Milícia da Imaculada, porque ele fundou a Milícia da Imaculada, que é um movimento mariano, hoje com mais de 100 anos, né? Ele fundou em 1917. Ele ainda era estudante, era seminarista em Roma, e junto com outros 6 seminaristas da época dele, colegas, eles fundaram. Naquele momento, eles colocaram como Cavaleiros da Imaculada, porque eu estava, inclusive, rezei o terço da Misericórdia com um rosário de Fátima, do centenário, que nós tivemos a oportunidade de viver ali em Fátima em 2017. Iniciamos o centenário da Milícia da Imaculada em Fátima. E Fátima tem muito a ver com São Maximiliano. E ele via em Roma, naquela época, 1916, 17, muitos movimentos contra a igreja, contra a nossa fé, contra o Papa, e a exaltação do demônio mesmo. E ele era muito preocupado com alguns movimentos. Então, ele rezando e entendendo. Inclusive, teve uma época aí, antes dele ir para o Japão, antes dele fundar a milícia, que ele quis desistir do seminário e servir o exército da Polônia. E aí ele intercedeu também a mãe dele, a Dona Maria, e ele entendeu que a arma que ele teria que levar para a vida inteira era a oração do rosário, né? E, enfim, então tem vários detalhes na vida dele, e essa parte que ele vai para o Japão, que a gente também pode ver ali no filme Duas Coroas, ele tinha essa ânsia muito forte de ser missionário. Inclusive, temos escritos dele do desejo dele vir para a América, vir para o nosso continente aqui também, na América do Sul, no Brasil. E ele foi para o Japão em 1930. E foi como missionário, mas ele foi com o intuito de fundar também lá uma missão da Imaculada. E tem várias histórias sobre a época que ele ficou, 6 anos que ele esteve no Japão. Ele conseguiu fundar uma milícia da Imaculada lá. Quando ocorreu, por exemplo, a explosão em Nagasaki da bomba atômica, o convento ficou intacto. Intacto, E mais interessante, Adriana, que ele conseguiu em 1 mês estando no Japão, sem falar japonês, mas conseguindo articular e a graça de Deus acontecendo, eles já publicaram a primeira revista em japonês. Então foi também uma experiência muito, muito fantástica, assim. O Espírito Santo agindo. Porque ele sempre dizia assim, ó, quer entender o Espírito Santo? Peça de joelhos à Imaculada. Então, muitas às vezes o criticava, dizendo desse amor dele maravilhoso e tal, por Nossa Senhora, como se ele não enxergasse que aquele amor à Imaculada era a seta que indicava o caminho com Jesus. É por isso que também, se você me permite um pouquinho, não conheço muito da história de Santa Faustina, li o diário também em épocas de santo, assim, do ano, mas entendo que Santa Faustina e São Maximiliano, que eles são quase contemporâneos, né? Quase, Porque ela nasce um pouquinho depois dele e depois falece um pouquinho antes, 2 anos antes dele. Mas sendo poloneses e com essa raiz forte da religiosidade, entendo muito que Santa Faustina, sendo essa mensageira da misericórdia e vivendo todas as experiências que ela viveu com Jesus, São Maximiliano Kolbe, se a gente pode fazer uma ligação, é o amor ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus.
São Maximiliano, para quem consegue estudar um pouquinho sobre ele, inclusive na capela do convento lá em Roma, aonde ele fundou a Milícia da Imaculada, ainda hoje existe um quadro do Sagrado Coração de Jesus na capela onde ele rezava todos os dias. Quem tiver a oportunidade de um dia ir visitar a Casa Kolbe lá em Roma, pode observar esse quadro. Então, Maximiliano via em Nossa Senhora, na Virgem Santíssima, essa mulher, essa escolhida de Deus para nos levar até Jesus, né? Aquela escadinha, né? É o que ela faz. Né? É muito interessante a história quando você mencionou a explosão, porque eu já vi alguns padres aqui dos Estados Unidos. É impossível falar sobre ele e não falar sobre esse trabalho que ele fez no Japão. E essa explosão foi realmente um milagre, porque foi muito perto. Foi na redondeza do convento, e onde ele tinha também seria a editora de revistas, alguma coisa assim? Isso, exato. A sede da editora, que é a Edições da Imaculada, ali no Japão, que ele imprimia as revistas do mesmo jeito que ele fez no Japão, ou na Polônia. Então, e ainda hoje, continua ali os frades, continua fazendo um trabalho bastante interessante e se expandiu também para outros países da Ásia então, também. Continua lá no Japão, Continua. ainda existe. Sim, tem a sede da Milícia da Imaculada no Japão. Tive a oportunidade não de ir no Japão, mas de conhecer alguns frades e missionários que estão lá levando em frente. A gente pode ver recentemente nesse mesmo documentário Duas Coroas que o próprio Michel Condrat esteve lá, traz esses registros. Então, a missão dele continua lá no Japão. Maravilha. Ô, Ângela, eu acho assim, para a gente concluir, nós podemos falar sobre esse momento onde ele se entregou, deu a vida dele por uma família. Se você puder falar mais detalhadamente, porque ali foi também o fim da vida dele, a maneira como tiraram a vida dele, né? Exato. Acho que 2023 é um ano que a gente traz algumas lembranças daquele momento a partir de 39. Por quê? Porque muitos conflitos, muitas dificuldades de relacionamento e o mundo se explode em uma segunda grande guerra. E pessoas que não têm nada a ver, né, com aquelas ideologias acabam sofrendo as consequências. E Maximiliano é uma dessas, porque o que ele fazia de ruim? Nada, ele só evangelizava. Ele só utilizava os meios daquele momento, que era as revistas, a rádio, porque ele já tinha rádio naquele momento, para falar de Deus, para falar do amor de Nossa Senhora, para que as pessoas se fortalecessem. E nisso ele acaba se tornando uma ameaça, segundo os nazistas, né? Então ele foi preso 2 vezes, eu não sei se todos sabem, mas a primeira vez que ele foi preso foi em setembro de 39. Ele ficou 3 meses aprisionado e foi solto. E continuou a sua missão ali na cidade da Imaculada, que é chamada de Niepokalanów, que é em polonês. É uma cidade, assim, é uma cidade santuário hoje, com grandes peregrinações, tem rádios, tem TVs, tem um movimento muito bacana. Naquele tempo, depois desses 2 anos, de 39 a 41, ele continuou a missão dele, mesmo acontecendo a guerra. Mas, infelizmente, em maio de 41, ele foi preso novamente pela Gestapo, né, que era a polícia nazista, e aí ele não voltou mais. E ele tem vários fatos, vários momentos dessa despedida dele, que estão relatadas em documentos oficiais, mas uma que a gente sempre reflete muito é uma frase que quando ele entra, que ele é preso e os frades ficam desesperados, porque era um convento com mais de 700 frades, é o maior convento na história até onde se sabe. E eles desesperados, querendo não deixá-lo ir, e ele vira para eles e diz:
não esqueçam o amor. E assim, São Maximiliano, ou Maximiliano, no caso, ainda o frade Maximiliano, ele é levado para o campo, primeiro para um primeiro campo, depois ele vai para Auschwitz, e exatamente a gente, nos estudos, mostra que no dia 29 de julho de 41, ele foi para o bunker. Foi nessa data que aconteceu essa cena que a gente comentou mais antes, né? E aí tem vários relatos do homem piedoso, do homem de fé e do homem que, num lugar que era um inferno, ele transformou em uma grande catedral, num lugar de amor, né? Desde os carcereiros, que depois, anos depois que a guerra termina, eles relatam isso, que eu até chego a me emocionar, porque a gente já teve a oportunidade de ir ali algumas vezes, em Auschwitz, encontrar algumas pessoas que viram e conheceram Padre Kolbe, e eles relatam isso, que era Cristo, assim, não é nenhuma heresia, mas era realmente oferecer aquilo que Cristo pede de cada um de nós, dar a vida com amor. E era o que ele pregava na cela, era o que ele pregava na cela e o que ele deixa pra gente. Em tempos difíceis de escuridão, é só a oração que vai nos trazer a luz. Então, acho que o maior exemplo de doação dele, que eu acho que é muito difícil você sair do seu lugar e oferecer sua vida para salvar a de outro que você nem conhece. É para você estar num grau mesmo de santidade. E aí vem, para finalizar, a data de 14 de agosto é a véspera da Assunção de Nossa Senhora. É mesmo. Então, ali a Maria, a Santíssima Virgem, sempre acompanhou ele até o último momento. E é importante dizer que ele não morreu de fome, mesmo que eles não eram alimentados. Eles viam que ele não morriam, e foi que aplicaram a injeção nele. A injeção letal. Exato. Então, a doação da vida dele é um exemplo para nós, porque quais são os Auschwitz de hoje, né? O que Deus nos pede para doar a cada dia. Então, acho que isso fica uma mensagem para a gente refletir também, né? Amém. É isso aí. Muito obrigada, Ângela. E logo no início, quando você entrou aqui, eu ia perguntar do seu perfil, o que é a Kolbe Produções? A Kolbe Produções hoje é uma distribuidora de filmes e documentários católicos no cinema aqui do Brasil. Nós nascemos há 10 anos atrás, mas com o objetivo de propagar a São Maximiliano também, junto com a Milícia da Imaculada, mas especialmente para organizar um evento musical. Nós nascemos para isso, em 2010. Mas quando nós vivemos o centenário da Milícia da Imaculada e que conhecemos o Michel Pondrat, que conhecemos a produção que estava sendo finalizada, nós queríamos trazer para o Brasil. E não sabíamos como. E foram 2 anos estudando, entendendo como que nós podíamos fazer. Então, desde 2019, a Kolbe se ocupa hoje dessa missão aqui no Brasil, de conseguir encontrar os filmes e documentários católicos pelo mundo e trazer aqui para o Brasil. Então, hoje essa é a nossa missão. O primeiro foi Duas Coroas. Por que é chamada Kolbe? Em homenagem a ele, a São Maximiliano Kolbe. Então, Duas Coroas foi o primeiro? Vocês começaram com Duas Coroas? Exato. Okay. Não tem tanto tempo. Não, 2019 foi quando nós estreamos, trouxemos Duas Coroas, aí depois foi Amor e Misericórdia, e aí hoje já são um total de 12 filmes e documentários. Hoje, inclusive, aqui, o cartaz São Miguel Arcanjo está em mais de 180 cinemas aqui no Brasil, estreando hoje. Então, essa é a nossa missão. Todos convidados aí no Brasil. É muito bom assistir, até porque em breve vai ter a Quaresma de São Miguel, né? Já começa agora, dia 15. E a missão nossa é essa, porque São Maximiliano dizia isso. Utilize todos os meios lícitos para evangelizar.
E eu não sei nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil o cinema é povoado, digamos assim, por filmes que não ajudam muito. Claro, sim. E foi nesse incômodo que a gente começou a ver que São Maximiliano pedia isso pra gente. Então, a Kolbe se chama Kolbe em homenagem a E ele. porque, por exemplo, quando o filme é lançado aqui nos Estados Unidos, geralmente leva quanto tempo para chegar aí ou depende do filme? Depende do produtor, por exemplo. Se é um produtor que não conhece, que aqui no Brasil já tem uma distribuidora especializada, porque a gente trabalha com comunicação há 30 anos, eu e as outras pessoas que trabalham comigo aqui. Então a gente sabe conversar, digamos assim, com o público católico. Mas depende muito do produtor. Normalmente demora-se alguns meses ou até um ano. Maravilha. Então tá bom, muito obrigada pela sua presença, Ângela. Agora a gente aprendeu mais sobre este santo. E dia 14, segunda-feira, é Segunda-feira. o dia dele, que ele interceda por nós. Amém. Mais uma vez, Adriana, obrigada. Que São Maximiliano cuide bem de você, da sua família, do seu apostolado.